Ouça agora, Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Cesarianas e parto normal. Um estudo divulgado em 2018 pela revista Lancet mostrou que o número de nascimentos por cesárea no mundo praticamente duplicou em 15 anos e que o Brasil é o segundo país do planeta com maior taxa de cesáreas, perdendo apenas para a República Dominicana. Com este tipo de parto é recomendado apenas em casos específicos. O índice é considerado epidêmico. Para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, conversou com a médica ginecologista doutora Veranize Milan. De acordo com ela, apesar do número de cesáreas no país realmente ser grande, esta situação começa a mudar, porque as pessoas estão entendendo que o parto normal resulta em bebês mais saudáveis e em uma recuperação mais rápida para a mulher. O Brasil realmente ele ainda é campeão do número de cesáreas. Mas isso está mudando do século para cá, as pessoas estão mudando a ideia delas e partindo mais para o parto normal. Já que o parto normal, ou seja, o parto fisiológico ou o parto natural, é um meio melhor para a criança nascer, além de nascer um bebê mais saudável, a recuperação da mãe é muito mais fácil do que da cesariana. E por que o parto normal resulta em bebês mais saudáveis e é considerado melhor do que a cesárea? Doutora Veranize explica que crianças nascidas por cesárea não se expõem aos mesmos processos hormonais que os nascidos por parto normal. Vamos ouvi-la. Bom, o parto normal, por ele ser natural, né? A criança nasce na hora que ela quer, porque a mãe tem as contrações, tem a dilatação, tem todo um trabalho de parto, que é como a gente chama. Existe o trabalho de parto, que é desde o começo da dor, que vai aumentando, até o período expulsivo, que é quando o nenê sai. Então, isso tudo se chama trabalho de parto. Então, isso faz com que a criança esteja preparada, ela fique mais preparada para vir ao mundo, vamos dizer assim. Então, com isso também há liberação de hormônios da mãe durante o trabalho de parto, um hormônio muito importante chamado ocitocina, que durante o trabalho de parto vai passando pela criança também, e a ocitocina é o hormônio do amor. Então é aquele afeto, aquele vínculo entre mãe e filho, no caso, a mãe e o bebê, é passado durante o trabalho de parto, pela liberação da ocitocina. A ocitocina também contribui para que o leite desça mais rápido. Então, logo que tem o bebê, logo o leite já desce. Além do que, a gente sabe que a criança, pelo parto normal, quando ela passa no canal da vagina, ela tem contato com os lactobacilos da vagina, da mãe, que são bacilos de defesa. Então, a criança que nasce no parto normal, as defesas dela é melhor, o problema de alergia, tanto de pele, respiratória, a gente sabe que acontece em menor escala. Então, mesmo assim, existem casos, é claro, que a mãe não consegue ter o parto normal, então tem que se fazer a cesariana por diversas outras causas, mas mesmo assim que ela tenha medo da dor, por exemplo, ela opte pela cesariana porque ela tenha medo da dor, é importante que ela entre em trabalho de parto, pelo menos sinta um pouquinho das dores, para o nenê assim, tá vendo que ele quer nascer naquela hora, para ver a liberação dessa ocitocina, para ter um desfecho melhor, tanto do parto normal quanto da cesárea. As cesáreas são indicadas principalmente quando se apresentam complicações com hemorragias, sofrimento fetal ou posição anormal do bebê. E nunca é demais lembrar que elas são intervenções cirúrgicas que também apresentam alguns riscos para as gestantes. A cesárea ela é uma intervenção cirúrgica e tem os riscos de uma cirurgia. Baixo, mas tem. E sempre deixa aquela marca indesejada. Sim, além do que a gente sabe que o risco de uma hemorragia é muito mais fácil na cesárea do que no parto normal e outras complicações, enfim. Mas qual seria o principal fator que leva as mulheres a optarem pela cesárea? De acordo com a doutora Veranize, o medo da dor impede um número maior de partos normais no Brasil. Porém, a boa notícia é que atualmente existem muitos meios de atenuar as dores de parto e que os pais dos bebês e familiares podem contribuir
com este processo. Às vezes, muita mulher, assim, ela tem medo do parto normal, pela dor. Mas a gente sabe, assim, que realmente existe a dor do parto, né? Que não é fácil, é uma dor, assim, bastante grande. E isso depende do limiar de dor também de cada pessoa, porque tem mulheres que a gente vê que sente muita dor, e tem mulheres que não sentem tanta dor. É que cada um tem um limiar de dor. Tem mulher mais forte, mulher que sente mais dor. Mas elas têm medo, a maioria das vezes elas optam pelo parto cesárea pelo medo da dor mesmo. Agora, no caso do parto normal, tem anestesia. Sim, lembrando que hoje existem muitos meios de atenuar essa dor. Então, hoje tem o parto, assim, tem o uso de cremes durante o corpo, porque hoje tem se falado muito em parto humanizado. Tem o parto humanizado. O que seria o parto humanizado? Existe a atenção é voltada para a mulher, ela é tratada de um modo diferente. Entendeu? Então, assim, ela é uma equipe que fica em volta da mulher, conduzindo o parto junto com ela. Seria, assim, um apoio, tá? Estar ao lado dele. Então, a equipe está ao lado da mulher para conduzir para o parto normal. Então, durante o trabalho de parto, que é todo esse período que ela passa até a expulsão, então pode tomar banho, né? Banho quente, fazer exercícios, passar óleos, tem lugares que tem música para a mãe relaxar mais. E no período expulsivo, quando está com um certo tanto de dilatação, existe analgesia que a mãe pode fazer, aliviando o final do período do trabalho de parto. Lembrando também que no parto humanizado, que é a coisa muito importante, o marido acompanha a mulher durante esse tempo todo. E também naquelas mulheres que por alguma coisa mesmo, não pela dor, mas porque não podem fazer o parto normal, porque não tem dilatação, ou porque tem uma gravidez de alto risco, ou porque às vezes o neném não está numa posição legal para nascer, um neném muito grande, existe a cesárea humanizada também, que são as músicas, o acompanhamento do pai, no caso, ou de alguém da família que ela escolha, está sempre ali do lado apoiando. Então, assim, o parto humanizado, a cesárea humanizada, é a família, a equipe médica, a equipe de enfermagem do lado da mulher apoiando. E realmente, assim, o pai ali do lado dá muita força na hora do parto, porque eu mesmo, há uns 2 meses atrás, eu fiz um parto ali, a mãe não queria o parto normal, estava morrendo de medo, e o pai ficou ali do lado, não, vai conseguir. E vou ser sincero, o pai que ajudou mais tudo foi o pai que deu a força e ficou do lado dela lá, e ele deu força para ela teve um parto rápido, lindo, e foi tudo bem. A doutora Veranise explica ainda que algumas pacientes optam por sentir as dores de parto e que chegam a dispensar a analgesia. Por isso, é de fundamental importância que a gestante esteja à vontade para tomar a decisão que achar melhor no que se refere ao futuro parto. A mulher, a partir do momento que ela engravida, que ela vai fazendo pré-natal, acho que ela tem que ir conversando sobre isso, qual o tipo de parto, porque isso a gente tem que respeitar, porque o parto humanizado, tanto o normal, que é o natural, ou seja, a cesárea, a gente tem que respeitar a mulher, a gente tem que respeitar o que ela quer. Então é isso que é a humanização do parto, é respeito pela mulher. Ela fazer o que ela quer, se ela quer a cesárea, se ela não está preparada para o parto normal, ou se ela tem assim, eu acho que eu quero normal, explicar e levar ela assim, fazer exercícios, ou se preparar, ou até mesmo se preparar para sentir a dor, porque é uma dor assim, vamos falar, uma dor forte, né? Não é fácil, mas também é uma dor assim que muitas mulheres passam e que levam de boa. Mas assim, em primeiro lugar está o desejo da mulher, tem que ver o que ela deseja para ela, o que ela quer, sabe? E também existem exercícios que ela pode fazer durante a gestação, caminhadas, que também pode ajudar no parto normal, ser mais rápido. A eclâmpsia é uma complicação grave que ocorre quando a pressão arterial da gestante se eleva a níveis críticos e justifica a realização de uma cesárea. Porém, este quadro não é comum nas grávidas de Andradas. A eclâmpsia é a pressão alta que dá na grávida, né? E com ela um monte de repercussão seríssimas. A eclâmpsia é o fator de morte
que existe na grávida, é o fator mais comum. Graças a Deus a gente aqui em Andrazina, a gente não tem muito, embora tenha muito caso de pressão alta. Sim, mas não chega a ser a eclâmpsia, são raros os casos, mas assim, a eclâmpsia é uma gravidez de alto risco, então no caso aí é cesárea, nem se pode tentar parto normal, diferindo às vezes de quem tem pressão alta. Às vezes quem tem pressão alta e não é eclâmpsia, nem pré-eclâmpsia, está controlada, às vezes pode até ter um parto normal, cada caso é um caso. Finalizando, a ginecologista doutora Veranize Milan explicou que muitas vezes, quando a gestação chega a 38 semanas, as mães ficam apreensivas e desejam a cesárea, temendo pela vida da criança. A recomendação médica nesses casos é manter a calma, porque às vezes a gestação dura mais do que a previsão inicial, e isso está de acordo com a natureza gestacional. A gestação são 40 semanas a gestação. E às vezes com 38 semanas a família já começa, e a própria mãe vai ficando apreensiva porque o neném não dá sinal de que quer nascer. Gostaria de lembrar que a gravidez ela pode chegar até 41, 42 semanas, que a data provável do parto, que é aquela DPP que a gente dá, é uma data provável, que assim, pode ser aquela data, mas dessa data pode adiantar como pode atrasar alguns dias. E desde que assim, chegou na data, ou perto da data, o bebê ainda não está se manifestando, vamos falar, é porque desde que os exames estejam tudo bem, ultrassom, o exame físico, a pressão, desde que está tudo bem com a bebê e com a mãe, então não há motivo de alarme. Essa gestação pode passar um pouquinho. O quadro Viver Bem é oferecido pela Unimed Andradas e vai ao ar às quintas-feiras durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Pedro, como bom mineiro, coloca tudo na balança para se orientar. Avaliar cada detalhe tintim por tintim é essencial para o sucesso do seu negócio. Por isso, ele abriu as portas da empresa para a Unimed. Seus funcionários contam com serviços médicos de qualidade e o preço não pesa para ninguém. A empresa paga uma parte e o funcionário outra. Faça como Pedro. Contrate o plano empresarial Unimed, o plano perfeito para quem não perde um ótimo negócio.